Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à disciplina de parasitologia clínica, as aulas práticas. Eu fiz um mix de algumas metodologias relacionadas às aulas práticas da disciplina parasitologia clínica. Então, vamos dar continuidade, não é mesmo? Bem, como eu apresentei já para vocês desde o início, na verdade, da segunda unidade, onde nós tivemos aquela nossa última aula presencial, eu já pontuei para vocês algumas metodologias e em outras aulas eu também pontuei esse fluxograma que retrata as técnicas relacionadas aos exames parasitológicos. E aí, hoje nós vamos abordar o método de flutuação, que é uma metodologia baseada para a realização do exame parasitológico de fezes. E aí, quanto às técnicas de flutuação, nós temos a técnica de Willis, que é dita como uma técnica de flutuação simples, e a técnica de Fauci, que é chamada de técnica de centrífugo-flutuação. A teoria dessas técnicas de flutuação é a seguinte: após a devida preparação das fezes, isso com a retirada de qualquer interferente, é claro, é colocada uma solução com maior densidade que o das estruturas analisadas. E por conta disso, elas flutuarão até a superfície. Então, eles flutuando, os ovos, cistos, oocistos, enfim, as estruturas flutuando para a superfície, uma alíquota é retirada para a gente fazer a análise microscópica. Para a técnica de Fauci, nós usamos uma solução com sulfato de zinco, que tem uma densidade igual a 1,18 gramas milimolar, algo assim. Eu não entendo muito bem essa parte química não, sabe? Eu só sei que o sulfato de zinco tem uma densidade maior e que proporciona aí a flutuação dos parasitos, das estruturas parasitárias. Bem, em relação... Desculpa, pessoal, essa minha tosse de cachorro bravo crônica. Em relação ao método de Willis, ele se baseia em duas características dos ovos analisados. A primeira é a densidade. Como a gente sabe, corpos menos densos, eles tendem a flutuar sobre corpos mais densos. Isso em uma solução, por conta de que o fenômeno de impulso da água é mais intenso em comparação à força do peso do objeto. Sendo assim, quanto menos denso os ovos forem, melhor para serem encontrados através desse método de Willis, que a gente pode utilizar uma solução saturada de cloreto de sódio, mas também podemos utilizar uma solução saturada de açúcar, ou seja, é uma solução com uma densidade alta, como forma aí de produzir um efeito de flutuação dos ovos até a superfície da solução. Em relação à importância desse método, é um método de grande eficiência e por conta da purificação facilita a observação ao microscópio. Pode ser utilizado para observar qualquer estrutura pouco densa, podendo-se fazer modificações no método de forma a deixar a solução mais ou menos densa, para que essa solução se torne mais específica ou abrangente. E é importante a gente ter o cuidado ao escolher essa solução para que ela não prejudique os ovos que a gente deseja observar, alterando a morfologia desses ovos. É uma técnica muito utilizada principalmente para pesquisa,
Na área veterinária, o método de Willis e Fauci é muito empregado. É uma técnica rápida, fácil, relativamente barata. O método de Willis é baratíssimo. A solução saturada você faz com água de torneira mesmo e sal de cozinha. E pode fazer também com açúcar. Eu mesma já utilizei as duas técnicas, tanto utilizando a solução com cloreto de sódio, como utilizando a solução com açúcar, água e açúcar. Agora é muito açúcar e muito sal, entendeu? É para ficar uma solução saturada mesmo. Neste módulo, apresentaremos a técnica de Willis. Esta técnica fundamenta-se na propriedade que algumas estruturas parasitárias possuem de flutuarem na superfície da solução saturada de cloreto de sódio e aderirem ao vidro. Sua indicação principal é para o diagnóstico de estruturas parasitárias leves, como cistos e oocitos de protozoários e ovos leves de hominídeos, principalmente os de ancilostomídeos. O material utilizado para a realização da técnica será uma amostra fecal, fresca ou conservada, um becker de vidro, um tamiz e uma gase dobrada 4 vezes para filtrar a amostra homogeneizada, um outro becker de vidro, um bastão de vidro e a solução saturada de cloreto de sódio para diluir esta amostra fecal. Deve-se também utilizar um tubo de centrífuga, uma lamínula de microscopia ou uma cuba de vidro de 3 cm de diâmetro e uma lâmina de microscopia. No processamento técnico da amostra, deve-se pegar parte da amostra fecal e diluí-la com a solução saturada de cloreto de sódio. Deve-se transferir esta amostra homogeneizada para filtrar. Deve-se transferir esta amostra filtrada para um tubo de centrífuga até a formação de um menisco positivo. Devemos sobrepor este menisco com
aguardar 15 minutos. Passados os 15 minutos, devemos desvirar rapidamente a lâmina de vidro, sobrepor em uma lâmina de vidro e levar para avaliação no microscópio óptico. Esta técnica também pode ser realizada com uma cuba de vidro. Deve-se colocar a amostra filtrada na cuba até a formação do minúsculo positivo. Deve-se sobrepor este minúsculo com uma lâmina de vidro. Deve-se aguardar 15 minutos. Passados 15 minutos, deve-se desvirar rapidamente a lâmina de vidro, sobrepor com uma lâmina e levar para avaliação no microscópio óptico. Pronto, pessoal. Aí, por que que a gente coloca a lâmina ou a lamínula sobre esse menisco positivo, que é quando a solução está quase transbordando? A técnica não é de flutuação, os ovos dos parasitos ou os cistos, ocistos, eles vão flutuar. E aí, quando você coloca a lâmina ou a lamínula, esses parasitos vão aderir a essa estrutura de vidro. E aí você analisa no microscópio para verificar se está positivo ou não. Outra técnica consiste no método de centrifugoflutuação em sulfato de zinco, que é a técnica de Fausch. Também é bastante utilizado na pesquisa de cistos de protozoários e ovos de eumintos. As fezes, elas são homogeneizadas em água filtrada, mas pode ser água destilada, água de torneira também, né? Isso saturada também vai auxiliar. E centrifugar, a gente leva para centrifugar e depois a gente vai adicionar o sulfato de zinco para confecção, para retirada dos ovos e confecção da lâmina. E, lógico, a gente pode tratar com Lugol para facilitar a observação no microscópio. Os materiais utilizados. Deixa eu parar aqui um pouco o vídeo. Os materiais utilizados são as lâminas de microscopia e lamínulas, Becker, Gaze, aproximadamente 500 ml de solução saturada de cloreto de sódio, mas pode ser também solução saturada de açúcar, a peneirinha e Gaze para auxiliar a coar, né, e retirar todos os detritos, excesso de detritos. Solução saturada de sulfato de zinco a 33%, um tubo cônico de centrífuga, a centrífuga, é claro, uma alça de platina ou aquela alça microbiológica, Lugol para auxiliar na visualização das estruturas e microscópio. E aí, como que a gente faz? A gente dilui um pouco as fezes, homogeneiza bem. Depois a gente vai filtrar através dessa gase dobrada, num copo ou num becker, com auxílio também dessa peneirinha. Depois que a gente coou essa
essa substância, a gente vai colocar, disponibilizar num tubo cônico de centrífuga. E aí a gente vai começar a fazer a primeira centrifugação, isso por 1 minuto a 2.500 RPM. É importante, gente, que na centrífuga a gente não pode colocar somente um tubo cônico, a gente tem que colocar lá, de forma simétrica, a gente tem que colocar outro tubo, inclusive com a mesma quantidade, com o mesmo peso, certo? Para que a gente possa utilizar a centrífuga de forma adequada. E aí a gente liga a centrífuga, a gente programa ela para centrifugar por 1 minuto a 2.500 RPM. Eu só imitei que eu ia ligar aí, viu, gente? Foi só para fazer o vídeo, mas só explicando mais ou menos o passo a passo para vocês. Depois de centrifugado, a primeira etapa de centrifugação, a gente retira esse tubo cônico e a gente vai desprezar o líquido sobrenadante e ressuspender. A gente vai retirar o tubo, vai desprezar o líquido sobrenadante e vai ressuspender esse sedimento que fica lá embaixo no tubo. E a gente vai ressuspender o sedimento em água mais uma vez. Essa operação de desprezar, centrifugar, desprezar o sobrenadante e ressuspender o sedimento, a gente vai repetir 4 até 5 vezes, para garantir que esse sobrenadante fique cada vez mais claro e a gente possa analisar uma amostra mais pura. Aqui a gente repetindo novamente, né, o processo de centrifugação, como eu já havia dito para vocês. É importante que vocês entendam que após as repetições da centrifugação, a gente deve desprezar o sobrenadante da água e a gente ressuspende com sulfato de zinco a 33%. E aí a gente, depois que a gente ressuspende com sulfato de zinco a 33%, a gente vai centrifugar novamente essa amostra por 1 minuto a 2.500 RPM. É importante que a gente não coloque a pipeta dentro do tubo para não contaminar. Olha, você vê todas as partículas aí ressuspendidas, não é mesmo? E aí a gente centrifuga novamente a 1 minuto, por 1 minuto a 2.500 RPM. Os cistos, alguns ocistos de protozoários e ovos leves, eles vão estar na película superficial após a centrifugação. Aí o que a gente faz? A gente recolhe com auxílio de uma alça de platina ou aquela alça microbiológica, a gente recolhe
a amostra e coloca aqui, ó, numa lâmina. E aí a gente acrescenta o Lugol para facilitar a visualização das estruturas e por cima dessa amostra com Lugol a gente coloca a lamínula. E aí a gente vai analisar essa lâmina com as objetivas de 10 e posteriormente com a objetiva de 40 no microscópio. A inspeção da lâmina ela deve ser feita em movimentos de ida e volta, né, em zigue-zague, procurando sobrepor todos os campos microscópicos. Esse método ele pode ser utilizado para pesquisa de ovos leves, de eumintos, ossícios de coccídeos e cistos de protozoários. Ou seja, gente, essa técnica de centrifugoflutuação ela é muito eficiente. A gente utiliza uma solução de sulfato de zinco que torna a substância mais densa e por isso os parasitos vão flutuar. Até mesmo porque a gente usa da propriedade de certos parasitos flutuarem na superfície da solução inerte de peso específico mais elevado, e aí a gente consegue recolher essa amostra e aderir ao vidro da lâmina. É um método qualitativo de concentração de ovos e ocistos, mas a gente também faz o diagnóstico de ovos de eumintos, ossícios de coccídeos, cistos de protozoários, enfim. É uma técnica muito eficiente e ela é muito utilizada, principalmente na área veterinária. Bem, pessoal, o que eu tinha para demonstrar para vocês em relação aos métodos de exame parasitológico de fezes foi demonstrado nos vídeos anteriores, onde nós realizamos exame macroscópico, exame direto, um método de Hoffman. Também agora visualizamos o método de Willis, o método de Faust. Também vai ser disponibilizado para vocês alguns vídeos complementares para auxiliar no entendimento prático das metodologias empregadas no laboratório de parasitologia clínica. E eu espero encontrar vocês em breve no laboratório da Facene para que a gente ponha em prática efetivamente essas práticas. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, eu estarei sempre à disposição de vocês, viu, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem.